Bom, eu começo essa apresentação falando sobre um exemplo na minha vida quando eu era criança e adolescente, que eu praticava tênis de campo e eu treinava para competir em nível estadual, nada muito sério não. E aí eu frequentemente ouvia a frase: "A prática leva à perfeição". E aí essa frase ela me acompanhou não só lá no tênis, como também durante a minha vida profissional eu ouvi algumas vezes: "A prática leva à perfeição". E aí, quando a gente pensa em procedimentos simples para um estudante de medicina, a gente identifica que você aferir uma pressão arterial é algo extremamente simples. O estudante de medicina faz isso frequentemente. Dependendo do ambulatório que ele tiver, ele vai fazer várias vezes ao dia. E aí o que a gente observa é que um estudo publicado no JAMA, em 2017, identificou que apenas um em cada 159 estudantes de medicina acertavam ou realizavam corretamente a técnica de aferir a pressão arterial. Bom, se a prática leva à perfeição, como que esses estudantes fazem isso com frequência e eles não conseguem? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a prática leva ao permanente. Se eu não recebo feedback, eu vou fazer permanentemente aquilo que eu estou aprendendo da forma que eu estou aprendendo. Então, se eu aprender a ferir inadequadamente a pressão arterial, eu vou realizar 10.000, 15.000, 50.000 vezes de forma incorreta. E aí, em 2008, surgiu um conceito que chama hipoisquemia. O que é isso? É um profissional, um médico, que ele é incapaz de oferecer uma boa assistência aos seus pacientes. E hoje, observando o nosso cenário, a gente vê que nós temos diversos profissionais que têm hipoisquemia. E a gente precisa mudar esse cenário, ok? E aí, uma ferramenta importante para a gente caminhar desse prática para perfeição, prática para permanente, para algo melhor, para aperfeiçoamento, um elemento importante é o feedback, que o feed de alimentação, o back de volta, que seria a retroalimentação, surgiu lá na Revolução Industrial, em 1860, esse conceito, mas um conceito técnico baseado no sistema mecânico, e depois foi sendo trazido para diversos contextos, incluindo a questão de conversa, e a gente utiliza na educação. Como endocrinologista, eu gosto bastante de feedback de alças de retroalimentação hormonais, ok? Mas aqui o nosso feedback tem outro sentido. Bom, o feedback é uma ferramenta importante nessa transformação. E aí o que a gente precisa observar é que não é só alegria com feedback, a gente tem desafios. E aí a gente tem desafios para o docente, a gente tem desafio para o estudante e a gente tem desafios para a relação entre docentes e estudantes. Os docentes e preceptores, um desafio é o tempo limitado. Então, às vezes eu tenho a pressão dos atendimentos e eu tenho que dar conta do paciente, do aluno e ainda dar um feedback para esse aluno. Muitas vezes esse professor tem múltiplos alunos, múltiplos estudantes no cenário, o que também é um desafio importante. No interior do Brasil, isso acaba ficando mais ressaltado, falta de capacitação. Muitas vezes a gente contrata um bom médico. Entre ele ser um bom médico e ser um bom professor, preceptor ou docente, existe uma diferença grande. E aí, essa falta de capacitação pode promover muitas dificuldades e isso não ajudar, não auxiliar no desenvolvimento das habilidades do nosso estudante. Outro problema é subjetividade e vieses. Todos nós somos suscetíveis a isso. O docente ainda pode ter medo de conflito. Bom, para eu não ter conflito com os alunos, eu vou canetar 10 para todo mundo, e aí com isso eles não vão me confrontar, a gente não vai ter conflito e fica tudo bem. E aí eu falo para os meus alunos, todo professor que me vendeu a facilidade, a vida me cobrou a dificuldade. Ok? Então toda vez que teve muita facilidade, eu acabei não me esforçando, não saí da minha zona de conforto e depois disso eu tive que correr atrás de outra forma. Outro desafio é avaliar competências complexas e muitas vezes não tem uma cultura dentro da instituição de feedback. Então, se eu não tenho feedback com o professor,
Com o aluno, muitas vezes, se a instituição não implementa essa cultura, as pessoas têm dificuldade em dar e receber feedback. E para o aluno, muitas vezes ele tem uma dificuldade de conexão com preceptores, porque muitas vezes ele está num cenário de pronto atendimento, de urgência e emergência, ou mesmo hospitalar, em que tem plantonistas que passam lá uma vez ao mês, 2 vezes ao mês. Então, às vezes, ele teve um encontro com essa pessoa. Outro desafio para o estudante é receber um feedback negativo e, às vezes, a falta de confiança dele acaba impactando sobremaneira nisso. Outro ponto é a inconsistência no feedback. Então, se você acha que tem inconsistência, muitas vezes você não valoriza aquele feedback. Outro desafio para o aluno é falta de um feedback específico. Então, é um professor, um docente chega para o aluno e fala assim: olha, você precisa melhorar a sua coleta de dados com os pacientes. Ok, baseado nesse feedback, o que o aluno vai ter que fazer? Então, a falta de especificidade faz com que o aluno muitas vezes fique perdido. Eu tenho que ser mais específico. Você precisa conduzir melhor a sua história ou fazer uma abordagem centrada na pessoa, o que quer que seja. Bom, e um outro desafio é medo de retaliação. Muitas vezes o aluno pode ter medo do professor e aí ele recebe um feedback e ele não quer conversar sobre isso por conta de ter medo de ter alguma retaliação na prova ou o que quer que seja. E nessa relação entre os dois, tem uma simetria de poder, ou seja, muitas vezes o docente, o preceptor, ele tem muito mais poder que esse aluno, e aí isso é um desafio. Diferenças geracionais. Hoje a gente tem professor baby boomer trabalhando com millennium, com geração Z. Então a gente tem, às vezes, dificuldades geracionais para conversar. Às vezes, a gente tem comunicação ineficaz. Ou falta de tempo e disponibilidade, está muito corrido, porque o aluno termina esse ambulatório, ele começa uma outra aula e ele tem que sair correndo, o professor também tem outras atividades, seja na instituição ou seja fora dela, tudo isso vai acarretando que a gente tenha desafio para o feedback. Uma cultura de intimidação, que a gente já falou, e às vezes falta de empatia e compreensão. Ok, empatia é uma coisa que nos transforma mais em humanos. O pensamento crítico nos transforma mais em humanos. Se a gente não vai tendo essas coisas, a máquina vai suplantando a gente com facilidade. Bom, mas como que a gente pode melhorar isso? Então eu vou falar sobre aprendizado experiencial e inteligência artificial para a gente construir um pouco mais esse raciocínio. Então, o aprendizado experiencial, ele enfatiza a prática, ele promove a reflexão, ajuda a integrar a teoria com prática, ajuda no desenvolvimento de habilidades e consegue se adaptar a diferentes estilos de aprendizagem. E aí, simulação, escape rooms, outras formas de aprendizado experiencial são potentes aliados porque lá é um ambiente controlado. Lá eu controlo o tempo, eu controlo o que o aluno vai ter e com isso eu posso dar um feedback mais assertivo para ele. E aí, no nosso centro de simulação, a gente coloca lá os estudantes em cenários realísticos, eles trabalham como equipe, eles tomam decisões, eles se comunicam. E aí os erros que eles têm, eles aprendem com eles. E o erro lá ensina ao invés de custar vidas. E se eu falasse para vocês que a gente tem uma importante aliada agora nessa jornada? Então, a inteligência artificial já está ajudando na identificação de padrões de desempenho, personalização de trilhas de aprendizagem e até em promover feedback imediato. E aí é importante, sempre fica o receio: a IA vai substituir o docente? Não, ela vai potencializar educadores. Bom, vou dar um exemplo da Universidade de Nova York. Lá eles usam inteligência artificial e aí o aluno que não sabe qual especialidade ele quer seguir, a IA pode fazer algumas análises e sugerir algumas disciplinas eletivas, estágios eletivos, para o aluno tentar entender melhor o que vai acontecer. No ambiente prático, então os pacientes atendidos, os feedbacks que eles receberam dos professores, o desempenho durante os procedimentos, ele vai analisar e vai orientar para corrigir o curso ao longo da jornada acadêmica desse aluno. E se o aluno começa a pesquisar algo específico, a IA vai lá e fornece vídeos, papers e outras informações para auxiliar ele a desenvolver mais e aprofundar mais naquele assunto. Bom, então,
o tamanho único, one size fits all, isso não é o apropriado. A gente precisa caminhar para uma coisa mais personalizada, que é a educação médica de precisão. E essa abordagem, que ela é sistemática, ela vai integrando dados longitudinais e análises e vai conduzindo intervenções aí educacionais que são precisas e atendem às necessidades e às metas de cada aluno. E aí, com isso, a gente vai, de uma forma contínua, melhorando os resultados educacionais do sistema e resultados clínicos subsequentemente. Bom, falei de Nova York e a gente está no interior do Brasil. A gente sabe que em 2022 o radar da demografia médica mostrou que 19% das escolas médicas estão em cidades com menos de 100 mil habitantes. Aproximadamente 35% com cidades entre 100 e 300 mil habitantes. E aí, como que a gente faz isso? Aí a gente pode sentar e chorar, ou a gente pode pensar como na fábula do vendedor de sapatos. Essa fábula, 2 vendedores foram enviados para um país distante e lá chegando, o primeiro vendedor mandou uma carta. Na época não tinha e-mail, não tinha nada tecnológico. Mandou uma carta. Estamos com um grande problema. Aqui ninguém usa sapato. Todo mundo anda descalço. O segundo vendedor informou: olha, aqui é um mercado fantástico. Ninguém usa sapato ainda. E aí, adotando mais essa mentalidade do segundo vendedor, eu comecei a desenvolver alguns prompts e treinamento da inteligência artificial para ajudar no feedback de estudantes. E aí, um primeiro exemplo foi no planejamento de metas acadêmicas, para o estágio do internato que eles estão ou para as atividades de simulação. E aí, para isso, eu utilizei a ferramenta WOOP, que o W é de desejo, de wish, o primeiro O é de outcome, ou desfecho, o segundo O é o obstacle, o obstáculo, e o P é de plan, o planejamento. E aí, os alunos começaram a fazer, e aí eu entregava os prompts para eles, ou o prompt específico, e eles recebiam um feedback da IA. E aí uma aluna falou para mim: professor, a inteligência artificial generativa me deu uma ideia, mas é tão simples, tão fácil de fazer, e eu não tinha pensado nisso. E eu perguntei para ela: o que é isso? O que foi esse momento ahá que você teve? Bom, eu estava com dificuldade em farmacologia, eu pedi uma opinião e ela falou: você vai estudar 5 fármacos por semana durante o seu estágio. Ao término do seu estágio, você vai ter X novos medicamentos no seu rol de medicamentos para utilizar. Ou seja, pegou uma tarefa desse tamanho, que é estudar farmacologia, e fez chunk, diminuiu em pedaços. E o outro exemplo é a ferramenta de comunicação clínica, principalmente para passagem de casos, que é o SBAR. O S é de situação, o B de background, o contexto, o A de avaliação e o R de recomendação. É uma ferramenta que aumenta a segurança do paciente na comunicação de transferência, seja no plantão ou de transferência de paciente entre departamentos ou unidades. E aí a gente tem utilizado isso com os alunos e eu comecei a utilizar no hospital universitário. Então a ideia agora é: a gente treina os profissionais, a gente entrega uma vinheta para eles, um caso controlado, eles realizam o SBAR, a gente joga o que eles fizeram na IA, e aí recebe o feedback, a gente analisa, filtra e devolve para esses profissionais. Com isso, a gente ganha tempo para fazer outras intervenções ou para criar novas formas da gente auxiliar esses profissionais. E aí eu comecei a coletar dados de uma forma mais rudimentar, não científica, com as impressões iniciais dos estudantes. E para minha surpresa, 90% dos alunos acreditam que receber feedback de uma IA generativa pode aumentar a percepção ou a abertura para eles receberem feedbacks de pessoas. Então a gente tem a potencialidade daquele feedback, mas também de impactar na relação com os professores e os docentes. E aí, uma das hipóteses que a gente vai começar a estudar agora de uma maneira científica é que talvez, como o feedback da IA ele é neutro, ele não tem um relacionamento, talvez isso seja uma forma desse aluno receber melhor
e depois ele vai agir isso com mais naturalidade. E outras aplicabilidades para anamnese, para raciocínio clínico diagnóstico, para comunicação verbal e escrita. Hoje você tem modo voz disponível, você pode gravar e interagir. Outro dia eu pedi para o ChatGPT, você é um paciente com essas características. E aí eu fiquei conversando com ele e comecei a colher a história dele e pedir um feedback depois. São coisas simples e que com aperfeiçoamento a gente pode fazer algo bem potente. Então, se a prática leva ao permanente e a prática com feedback leva ao aperfeiçoamento, imagine o que a gente pode fazer utilizando prática, feedback e inteligência artificial. Então, o futuro da educação médica já começou. E ele é mais humano do que nunca. Então, imagine uma geração de profissionais de saúde que eles aprendem com intenção, que eles buscam ativamente o feedback, que eles sentem segurança em errar e crescer. Uma geração que entende que a excelência não nasce pronta, ela se constrói. No caso, eu estou aprendendo e aberto a isso. Então, por exemplo, para essa apresentação, eu gravei o áudio da minha apresentação, coloquei numa IA generativa e pedi um feedback para ela. Ela me passou alguns feedbacks interessantes. Eu fiz alguns ajustes, gravei de novo e ela me deu outro feedback. Algo que realmente eu tinha que pagar para alguém, fazer algum curso de oratória ou sei lá o quê, e provavelmente ele não ia me dar um feedback tão preciso. Okay? Muito obrigado a todos.